Olá, queridões do oitavo, tudo bem? Como vocês estão? Como foi a aula de ontem? Deu para assimilar bem, revisar bem toda essa parte do sistema reprodutor, tudo isso que a gente tem visto desde que as aulas remotas começaram? Acho que deu para fechar bem essa parte dos órgãos, os órgãos que compõem o sistema masculino, os órgãos que compõem o sistema feminino, a função de cada órgão, como os hormônios são importantes para a nossa maturação sexual e também dentro do corpo feminino para a produção todo mês da preparação do útero, toda aquela questão do ciclo menstrual, todo mundo conseguiu aprender direitinho como que a gente calcula ali os 28 dias para a gente saber quando a mulher está fértil e quando a mulher não está fértil. Aí vimos todos os métodos contraceptivos, como evitar uma gravidez por métodos naturais, por métodos hormonais, por métodos cirúrgicos, por métodos de barreira. Vimos sobre as ISTs, como essas doenças que são transmitidas através do sexo e através dos fluidos corporais são perigosas, né? E aí hoje, para a gente fechar, eu quero trazer um texto que está lá no finalzinho do C1 de vocês, né? Então, com essa aula de hoje, nós vamos concluir o C1 de vocês. Né? E eu vou ler para vocês, e ele fala lá, né, no finalzinho dessa unidade, o título: Todos os seres vivos se reproduzem da mesma maneira? Um questionamento que a gente fez lá no começo desse conteúdo, lá nas primeiras aulas, quando a gente começou a falar sobre reprodução, nós falamos dessa questão. Todos os seres vivos, desde os animais até as bactérias, se reproduzem da mesma maneira? Já sabemos hoje que não, né? Nós vimos toda a reprodução assexuada, sexuada, qual dá variabilidade genética, qual não dá. Então a gente já sabe que cada ser vivo vai ter uma especificidade da sua reprodução, que é então o nosso conteúdo de hoje. Então pega caderno, Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, a data de hoje, conteúdo ainda reprodução, o fechamento desse conteúdo. E a habilidade assimilar que os processos reprodutivos são específicos de cada espécie. Então, com esse texto, nós vamos fechar esse objetivo, em que nós vamos assimilar, porque nós já conhecemos agora os processos reprodutivos, como esses processos são específicos de cada espécie, certo? Belezinha? Então, o texto diz lá pra gente: ao longo da unidade, você viu uma série de exemplos de estratégias reprodutivas dos seres vivos, considerando vários aspectos e incluindo características particulares da espécie humana. Então nós vimos lá aspectos da reprodução humana, aspectos da reprodução das plantas, aspectos da reprodução dos invertebrados, aspectos da reprodução que era assexuada, como os seres vivos vão desenvolvendo estratégias. Lembram? Lá nas plantas nós tínhamos plantas que dependem da água, plantas que dependem do vento, todas essas são estratégias que os seres vivos vão desenvolvendo para a sua reprodução, certo? Você viu que a reprodução é essencial para a perpetuação da espécie e que ela faz parte do ciclo de vida dos seres vivos. Então lembram, a gente falou sobre ciclo de vida lá no começo do ano e como a reprodução ela é essencial dentro do ciclo de vida nosso ou de qualquer espécie viva para que a espécie se mantenha, para que a espécie se perpetue, continue ao longo dos séculos, né? Eles podem ser diferentes caso a caso, mas sempre envolvem o surgimento do indivíduo, uma fase juvenil e uma fase adulta em que a reprodução é possível. Então todos os seres eles vão ter vários jeitos de se reproduzir, mas todos eles vão originar um novo ser vivo. Essa é a questão chave da reprodução. Ela origina um novo ser vivo. Ele pode ser idêntico ao pai e à mãe, como na reprodução assexuada, ou ele pode ter as suas características genéticas quando a gente fala em reprodução sexuada e variabilidade genética. Eu já falei bastante desse termo, né? Os seres vivos podem se reproduzir assexuadamente, como na fragmentação, no brotamento, na partenogênese ou na divisão binária. Então, todas as formas de reprodução assexuada, sem sexo, sem macho, sem fêmea, em que a gente tem indivíduos idênticos ao pai e à mãe, sem variabilidade genética. Ou sexuadamente, onde a gente tem o macho, a fêmea e o sexo. Nesse último caso, ocorre a união dos gametas, em que podem ter sido produzidos pelo mesmo indivíduo ou por indivíduos diferentes. A fecundação também varia entre interna e externa.
Então, na reprodução sexuada, nós vimos que temos gametas masculinos, gametas femininos e precisa acontecer a fusão desse gameta. Lembrando que em alguns casos, como os hermafroditas, o indivíduo ele pode se autofecundar, porque ele tem macho e fêmea no mesmo corpo, certo? E a fecundação, ela pode ser interna, dentro do próprio corpo, e o desenvolvimento também, ou fora do corpo, certo? Os animais podem ainda apresentar diversos comportamentos relacionados à reprodução, como os de corte, que atrai parceiro para a reprodução, e os de cuidado parental, que aumentam a chance de sobrevivência. Então, nós vimos que a reprodução ela vai gerar vários comportamentos, principalmente nos animais. Então, os animais eles precisam, normalmente, os machos atraírem as fêmeas. Então, a penugem do pavão, o canto do pássaro, são formas de atrair para a reprodução. E, dentro dos mamíferos, principalmente, nós temos o cuidado parietal, que é aquele cuidado da mãe para com o filho até que ele se desenvolva, certo? Os seres humanos se destacam por apresentar a sexualidade que envolve comportamentos relacionados à reprodução, mas vai muito além, apresentando outra dimensão. A maneira como demonstram afetos, os nossos sentimentos, histórias de vida, costumes, culturas são todos fatores da sexualidade humana. Portanto, a reprodução é um assunto complexo e muito diversificado, mas compartilhado por todas as espécies de seres vivos, sendo um dos pilares que sustentam a vida no nosso planeta. Então, para a gente fechar aí, né, ele traz que dentro da espécie humana, além de tudo que a gente viu, a reprodução, o sexo, a sexualidade, ele é algo muito relacionado a comportamentos humanos, a sentimentos, a afetos, e a reprodução, ela tem dentro da espécie humana essa grande característica de ser cheia de emoção, de sentimento, né? Então, a relação sexual, ela está muito relacionada a isso dentro da espécie humana, né? A esses comportamentos que o ser humano foi adquirindo e evoluindo ao longo do tempo, né? Então, com isso a gente fecha e entende que a reprodução ela é essencial para que a vida se perpetue no planeta, porque senão o planeta vai acabar, vai se esgotar tudo e não vai ter mais gente, não vai ter mais espécies de seres vivos, né? De nenhum ser vivo, nem de planta, nem de bactéria, nem de fungo, nem de protozoário. Para todo mundo existir, precisa ter a reprodução. Por isso que é um conteúdo que a gente levou aí tantos dias falando, tanto tempo, desde o começo do ano, lá em fevereiro, falando de reprodução, para a gente chegar agora aqui em maio e fazer esse fechamento. Por mais que a gente tenha tido percalços no meio do caminho, eu acho que todo mundo conseguiu entender bem a essência da reprodução e como ela é um processo essencial para a vida. E era isso que a gente precisava compreender hoje e entender que cada espécie vai ter características específicas do seu processo de reprodução. Show de bola? Por hoje era isso. Na semana que vem nós vamos começar um novo livro, um novo conteúdo, vamos avançar mais, mas vamos dar um time agora, um fim de semana pela frente, aproveitem, descansem, fiquem em casa, se cuidem e um grande beijo, um forte abraço e até a próxima aula, meus queridos.